entrevista Roma News dessa semana vai abordar o tema da reforma tributária que está sendo discutida em Brasília. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu vou chamar agora o Domingos Assunção, que é advogado especialista em direito tributário e colunista aqui do portal Roma News. Tudo bem, Domingos? Tudo, Ana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder colaborar com o Roma News Entrevista. A gente já atua lá na coluna Tributando, mas agora o prazer é muito maior, ainda mais podendo falar com você. Então, Domingos, é um assunto espinhoso, né? É tão espinhoso que hoje, só para as pessoas entenderem, existem pelo menos 3 projetos de reforma tributária sendo discutidos no Brasil. Um que tramita no Senado, um que tramita na Câmara e um que foi apresentado agora pelo governo federal, né? Por que esse assunto é assim tão complexo e qual dessas propostas, de repente, tem mais chance aí de avançar? Como é que você tem acompanhado esse processo todo? Então, a questão da tributação no Brasil, ela sempre foi muito complexa, sob vários aspectos. Primeiro, quando você considera a complexidade do próprio recolhimento dos tributos. Muitas empresas, muitos contribuintes, por exemplo, levam muito tempo para calcular o tributo devido. Você pega como exemplo uma declaração de imposto de renda, que é o que está mais próximo de nós, pessoas físicas. Você precisa de um contador, na maioria das vezes, para fazer a sua declaração de imposto de renda. E também existe um aspecto emocional, porque há quem diga que a tributação no Brasil é muito injusta, não é? Quem poderia pagar mais tributo não paga, e aqueles que poderiam pegar uma carga tributária menor são aí penalizados, digamos, pelo nosso sistema de tributação. Então, no Brasil, o sistema tributário é muito complexo, né? A tributação mexe com os nervos, a tributação mexe com a economia, com o desenvolvimento. Então, você imagina essa gama de situações sendo enfrentada no parlamento. Eu sempre digo o seguinte, que quando você pega a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a coisa ela é um pouco menos complexa. Por quê? Porque é o Estado em face do povo, não é? É o Estado em face dos aposentados, é o Estado em face dos trabalhadores. Agora, quando você pega uma reforma tributária em que os entes da federação não querem perder dinheiro, a coisa trava, né? A coisa não avança, porque ali todos os atores, digamos, da federação estão envolvidos, ninguém quer perder a arrecadação, e aí, no final da história, os contribuintes, que são quem sustentam o aparelho estatal, acabam sendo prejudicados. No caso da reforma, e a gente vai até se ater um pouquinho mais a ela, porque é o assunto mais vigente agora, né? O assunto novo, é a reforma tributária que foi apresentada pelo governo federal. E que está sendo analisada por uma equipe mista, né, formada por deputados e senadores. E uma das questões ela foi, na verdade, apresentada em etapas, né? Eles não apresentaram todas as propostas, são etapas, chegou agora uma primeira etapa e futuramente devem vir outras, não é isso? Exato, chegou, digamos, a ponta do iceberg, né? Um primeiro momento em que o Poder Executivo, através do Ministério da Economia, apresentou a reforma daquelas 2 contribuições famosas, PIS e COFINS, que incidem sobre o faturamento das pessoas jurídicas, né? E, eventualmente, das pessoas físicas também, guardadas as devidas proporções e peculiaridades. Mas, nesse primeiro instante, o Ministério da Economia, ali representando o Poder Executivo, apresentou a reforma das 2 contribuições que incidem sobre o faturamento. Pela ideia do Poder Executivo, será criada uma contribuição sobre os bens e serviços, que considera ali uma margem de valor agregado e que tem gerado uma repercussão muito grande por conta aí de uma certa repercussão, especialmente sobre o setor de serviços, que a gente pode também abordar de maneira mais específica para a frente. E Domingos, só para as pessoas entenderem bem, eu queria que tu explicasse assim, de maneira bem resumida, direitinho, o que é o PIS, o que é o COFINS e onde é que eles incidem, né? Para as pessoas entenderem do que a gente está falando, senão parece isso não tem nada a ver comigo, e não é bem assim, né? Não é bem assim, é um negócio muito do cotidiano, não é? Vamos lá, o que acontece? Primeiramente,
digamos assim, o direito escolhe realidades de riqueza para tributar, né? Renda, circulação de mercadoria, ser proprietário de bem imóvel, como o IPTU. E no caso das contribuições ao PIS e à COFINS, o legislador, né, aquele que faz a lei, escolheu o faturamento, que é uma manifestação de riqueza. Então, todas as vezes em que uma empresa emite uma nota fiscal para nós, consumidores, por exemplo, sobre esta nota ou sobre o conjunto de notas em determinado período, que geralmente é um mês, incidirá as contribuições ao PIS e à COFINS. Então, em resumo, PIS e COFINS são dois tributos que são cobrados sobre o faturamento das empresas, não é? Quando as empresas emitem a nota fiscal, em termos muito simplórios, porque tem questões jurídicas relevantes, mas em termos simplórios, quando as empresas emitem nota fiscal e ali ela tem o seu faturamento, sobre este faturamento incidirão as duas contribuições, PIS e COFINS. Nessa proposta que foi apresentada pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, eles falam em unificar o PIS e o COFINS. E isso, de repente, pode gerar um impacto de aumentar esse imposto? Por exemplo, passa a ser uma contribuição unificada, mas ela se tornaria mais cara e ela se tornaria mais cara para um ou outro setor. E de que maneira isso chega para nós consumidores, ou pode chegar para nós consumidores? Então, quando se fala em união de PIS e COFINS, se trata, na verdade, de uma união de alíquotas. Por quê? Como eu disse, as duas contribuições incidem sobre o faturamento. Só que o PIS com uma alíquota menor do que a alíquota da COFINS. Por exemplo, o PIS sobre o lucro presumido, que é um regime de tributação que a gente chama, salvo engano, hoje é 0,65%, não é? Junto com a COFINS dá 3,65%, as duas contribuições. Hoje, as duas contribuições, chamadas de contribuição sobre bens e serviços, seria cobrada na alíquota de 12% sobre a receita bruta. Isto pode significar um aumento da carga tributária? Com certeza, indubitável. Por quê? Poxa, você tem uma realidade, por exemplo, de 3,65% sobre o faturamento das duas contribuições, elas vão subir, né? A alíquota vai subir para 12%. E é claro que o empresário, quando ele for compor o seu preço do seu produto, do seu serviço, ele vai embutir no valor deste preço o tributo e repassá-lo para o contribuinte. É assim que funciona na prática. Então, nós vamos sentir isso nos preços dos serviços e nos preços dos produtos. É por isso que é bom ficar muito atento a essa discussão. Exatamente. No Brasil, falar em tributo é falar naquilo que a coletividade sentirá no cotidiano, principalmente, claro, nos preços de serviços e produtos que nós consumimos no dia a dia. Agora, existe uma outra discussão também a respeito dessa reforma tributária, que ela deve ser abordada numa segunda etapa, que é sobre o imposto de renda, né? Então, tem algumas questões que já estão sendo colocadas, e uma delas seria o aumento da faixa de isenção do imposto, que hoje existe uma parcela até R$ 1.903,99 que paga esse imposto e passaria para R$ 3.000. E também a redução, isso parece a diminuição da alíquota também para essa parcela que seria menor. Isso parece uma boa notícia, mas quando a gente vai olhar os detalhes, a gente vê que vai haver também, nessa mesma proposta, uma redução das deduções, do que se pode deduzir hoje. Então, na prática, Domingos, o que pode ocorrer? Porque eu posso achar, eu vou pagar uma alíquota menor e eu só uma faixa acima de ganhos é que vai ter que declarar o imposto, mas tem esse outro lado. E aí, na prática, o que pode significar, já que eu vou poder deduzir menos do meu imposto de renda? Então, primeira coisa que a gente deve levar em consideração quando nós tratamos de imposto de renda. Pela ideia da Constituição de 1988, a tributação da renda refletiria uma ideia de igualdade, tá? Quem tem mais paga alíquotas maiores, é aquilo que a gente chama de progressividade do imposto de renda. Hoje no Brasil não acontece isso, né? A alíquota é a mesma.
Na verdade, ela acontece, mas o povo, os especialistas, os economistas, os juristas do direito tributário dizem que ela é capenga. É uma progressividade capenga, porque ela acaba em 27,5%. Entendeu? Então, o que acontece? Tem gente que pode pagar, contribuintes que podem pagar alíquotas menores, não é? Mas chega um momento em que uma grande parcela da sociedade paga a mesma alíquota, 27,5%. Seja a pessoa da classe média, seja uma pessoa extremamente rica, um milionário. Entendeu? Então, assim, hoje a progressividade no imposto de renda ela existe no Brasil, mas ela é muito criticada. Pois bem, uma outra questão relevante que você colocou aí, a faixa da isenção. Há muito tempo que a faixa de isenção ela não acompanha a ideia de inflação, então ela está defasada. Tá? Você pega as pessoas que, salvo engano, ganham até 28 mil no ano, acho que é esse o valor, salvo o melhor juízo, elas estão isentas do pagamento do imposto de renda. Só que isto está muito defasado, não é? Por isso a ideia de se aumentar, de se elevar a faixa de isenção para pelo menos R$3.000, que aí acompanharia a ideia de inflação, da valorização da moeda também, não é? Mas não acontece no Brasil, tá? E aí essa também há uma discussão em relação a uma variedade de alíquotas, porque, como eu disse, hoje todo mundo paga 27,5% de imposto de renda praticamente, não é? Então, pela reforma da tributação da renda, nós teríamos alíquotas diversificadas para implementar a ideia de progressividade. Quem tem mais, ganha mais, paga mais, não é isso? Exato. Em relação às deduções, como é que funciona na prática? Se eu tenho muitas deduções que a legislação me permite fazer, isto significa que eu vou pagar menos tributo, porque eu mexo no cálculo do imposto. Por exemplo, tudo que eu gasto com saúde eu posso deduzir do meu imposto de renda. Se a legislação reduzir a possibilidade de dedução, significa que eu, muito provavelmente, vou pagar mais imposto, porque a minha base tributável vai inchar, vai aumentar. Eu não vou poder tirar, por exemplo, os próprios gastos com a saúde, os gastos com a educação, que hoje são permitidos, uma parte de gasto com previdência também. Então, essas deduções, elas mexem muito com o cálculo do imposto e, uma vez que elas sejam vedadas ou diminuídas, o imposto tende a aumentar. O contribuinte vai ter um gasto maior com o imposto de renda. Na prática, mesmo com uma alíquota menor, o que provavelmente vai ocorrer é que eu não vou ter um abatimento ou mesmo um abatimento significativo, porque apesar de eu estar pagando uma alíquota menor, eu vou poder deduzir menos coisas, né? Exatamente, pode trocar o 6 por meia dúzia, digamos. O governo me dá uma alíquota menor, não é? Para eu recolher o tributo, ao mesmo tempo ele me veda que eu faça as deduções que antes eu tinha a possibilidade. E aí a gente entra numa outra questão que também é polêmica e também vem dando muito o que falar, que é a volta do imposto sobre movimentações financeiras, aquela CPMF, que quem é um pouquinho mais antigo lembra muito bem, que você ia ali no banco para sacar um dinheiro, fazer um pagamento, estava lá, não sei quantos por cento CPMF. Exatamente. E isso tem sido discutido, né? Então, apesar de muitas vezes o governo nessa discussão ele avança, recua, mas como é que tu tens acompanhado, Domingos? É muito provável que isso passe, essa contribuição sobre a movimentação financeira, ela retorne mesmo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia? Olha, sinceramente, eu acredito que falta vontade política para ela voltar. Os estudiosos dizem, Ana, e aí eu vou ser muito sincero com você, que pelo menos uma parte significativa de estudiosos diz que a tributação, tal como nós tínhamos na CPMF, ela é um pouco mais justa, porque todo mundo paga igual. Todo mundo que faz movimentação financeira paga igual. E é muito mais fácil controlar. Não é um dinheiro que o Estado, falando do Estado no sentido amplo, tem mais controle, certo? Só que no nosso caso, a CPMF ficou com uma má fama, não é? O imposto do cheque, que na verdade é um nome tecnicamente até equivocado, porque ela tem uma natureza de contribuição. Juridicamente, isso tem uma diferença.
tá? Mas na prática não importa, porque é tributo que está sendo pago. Sinceramente, eu acho que falta vontade política no Congresso e falta também, digamos, um respaldo social para que a CPMF volte. Eu não tenho muita convicção no retorno deste tributo, não. Uma das alegações é que também dentro desse pacote da reforma existe a etapa da desoneração das folhas de pagamento. Isso é uma coisa que o governo, uma tecla na qual o governo tem batido muito, né, que é desonerar as folhas de pagamento, e que isso geraria mais empregos. Quer dizer, você torna o trabalhador mais barato para a empresa e isso geraria mais empregos. Só que precisa se compensar, né? Porque na prática, quando você vai desonerar essa folha, você vai deixar de arrecadar, vai reduzir a receita. Exato. E aí, se você verificar, como é que o governo está se comportando no Congresso? Ele está barganhando. Por quê? Ele diz o seguinte, olha, vamos aprovar a reforma do PIS e da COFINS para criar a contribuição sobre bens e serviços. Em troca, eu te dou a desoneração da folha de pagamento. Por quê? A desoneração da folha de pagamento significa uma tributação menor para as empresas em seu cotidiano também. A folha hoje representa um valor substancial e relevante no universo tributário das empresas. Porque qual é a ideia que se tem? Poxa, eu estou gerando emprego e sobre essa geração de emprego ainda tenho que pagar tributos? Então, para mim, onera muito, não é? Então, o governo está fazendo esta movimentação para compensar. Governo, te dou uma reforma do PIS e da COFINS, quero que você, Congresso, aprove esta reforma e, em contrapartida, eu desonero a folha de pagamento, facilitando para as empresas e também aumentando o nível de contratação, gerando mais emprego, gerando mais renda. Essa é a ideia, tá? É possível acontecer? Eu acho que sim, porque já houve casos na história em que o governo desonerou a folha de pagamento, claro que não foi bem acompanhada aí a ideia de geração de emprego, geração de renda. Mas nós temos, então, casos registrados e agora o governo quer ressuscitar essa ideia de desoneração da folha. Eu vejo com bons olhos, sinceramente, porque muito tributo nem sempre significa um gasto que retorna para a gente, nós, cidadãos, com qualidade. Então, pode ser interessante que, diminuindo a tributação sobre a folha de pagamento, os empresários consigam dar uma resposta efetiva para essa crise social, gerando emprego. Inclusive, aí você toca num ponto que também é muito levantado quando se discute a reforma tributária, que é da mais transparência, né? Porque é aquilo que a gente começou falando, a questão de tributação no Brasil, ela é uma caixa preta e a maioria das pessoas não entende, tanto que não consegue, a maioria não consegue declarar o seu próprio imposto de renda porque não consegue entender esse universo. E essa seria uma das bandeiras, né? De tornar mais transparente para que eu também possa entender melhor o processo e saber para onde que está voltando o imposto que eu estou pagando. Né? Isso. Quando nós falamos em tributação no Brasil, inevitavelmente a gente enfrenta essa questão da falta de clareza. Hoje, existem instrumentos, inclusive ligados à ideia de proteção do consumidor, de se demonstrar expressamente, de maneira clara, em cupom fiscal, não é? O quanto o consumidor, o contribuinte, nós, pessoas físicas, pagamos de tributo, não é? Mas ainda que se demonstre, a ideia de compreensão não é tranquila. Você pega um cupom fiscal, você fala assim, nossa, estou pagando 45% em relação ao preço desse produto como tributo. Mas você não sabe como é que se chegou a esse percentual, não é? Você não sabe como foi feito o cálculo. Você lembrou ainda a questão da declaração do imposto de renda. Você contrata um profissional da contabilidade para fazer sua declaração porque você não sabe como fazê-la e, de repente, se você fizer errada a sua declaração, você cai na malha fina, na Receita Federal, e aí você paga multa, você paga juros, de repente um erro seu pode gerar uma multa de 75% do valor do imposto devido, então você tem essa série de dificuldades que prejudicam. É claro que essa reforma do Poder Executivo, da união de PIS e COFINS, tem essa questão relativa ao aumento da carga tributária, mas ela traz uma ideia muito interessante que é de simplificação.
dizer, olha, contribuinte, você vai recolher a contribuição sobre bens e serviços, mas o cálculo dela vai ser simples, você não vai precisar gastar X horas, não é, para recolher um tributo que eu, Estado, preciso dele. Então, há essa bandeira da simplificação da tributação com a união de PIS e de COFINS. Inclusive porque existem muitas pendências jurídicas também, né? Relacionada a esses impostos, dada essa complexidade desses impostos, né? O sistema tributário brasileiro gera um contencioso muito alto. Não é só sobre PIS e COFINS, para nós termos uma ideia, são milhares de ações judiciais, são milhares de discussões administrativas. O Poder Judiciário está abarrotado de questões tributárias. A União, não é? Pegamos aí um ente da federação que é a União, é aquela que tem mais demandas na justiça aí relacionadas à matéria tributária. Então, simplificar a questão tributária no Brasil significa digamos, um reflexo no próprio Poder Judiciário, não é? Porque o Poder Judiciário, tendo que enfrentar um sistema de tributação menos complexo, consegue dar respostas mais rápidas, mais simples também para as pessoas que procuram a justiça. E aí acho que todo mundo ganha nessa história de clarificação, não é, do sistema tributário brasileiro. E nós temos pelo menos três projetos, duas PECs que tramitam, como eu já falei no início do nosso bate-papo, na Câmara e no Senado, e agora a proposta do governo federal. Isso, na verdade, pode atravancar. O mais provável é que se faça um ajuste entre as três para se aprovar uma. Isso, de repente, não pode criar até uma colcha de retalho mais complexa ainda? Como é que você tem acompanhado isso e como é que você avalia, né? Como é que você analisa essas possibilidades, né, para a nova tributação brasileira? Olha, sinceramente, eu acredito que a reforma do Poder Executivo hoje, como ela é menor, como ela é menos complexa, para mim, a chance de ela ser aprovada é maior em relação às outras duas que nós temos. Por quê? As outras duas, elas são mais ousadas. E, em sendo ousadas, elas começam a mexer com os estados. Porque até agora nós temos uma reforma que mexe com 2 tributos da União. Exatamente. E aí, quando essas outras duas propostas de emendas, e só uma observação, as outras 2 propostas de reforma, elas mexem na Constituição Federal. Não é? Aqui nós temos PECs, né? Exatamente, são 2 PECs. E, por hora, em relação ao Poder Executivo, nós temos um projeto de lei. No que isso implica? Um projeto de lei, ele não muda a Constituição Federal, tá? E, sendo um projeto de lei, o quórum de votação ele é menos expressivo, tá? Então, ali, no processo legislativo de alteração da legislação, os deputados, os senadores, eles precisam, digamos, o número deles é menor do que a reforma, do que o número necessário para a reforma da Constituição. Então, este é um dos motivos que me faz crer que a reforma do Poder Executivo, de PIS e de COFINS, avance com mais tranquilidade do que as outras 2 reformas. Além desta questão do quórum necessário, do grau de dificuldade necessário para a alteração da Constituição Federal, que exatamente a PEC que temos no Senado e na Câmara, nós temos essa outra questão que eu falei, que é o fato de elas serem mais ousadas, elas começarem a mexer com municípios, com estados. Hoje, a grande fonte de arrecadação dos estados é o ICMS, que é um tributo de extrema complexidade, muito mais complexo do que imposto de renda, muito mais complexo do que PIS e COFINS. Então, em razão da dificuldade de se alterar a Constituição Federal, em razão da dificuldade de se lidar com estados e municípios, eu tendo a acreditar que essas 2 reformas, essas 2 PECs, elas não avancem tão rápido quanto a proposta do projeto de lei do Ministério da Economia e do Poder Executivo. Tá certo, Domingos. Então, a gente vai seguir acompanhando, né? Como você mesmo falou, é só a ponta do iceberg.
O processo está só começando, o governo federal só apresentou a primeira parte do projeto, que, como o Domingos falou, mexe com o PIS e COFINS, mas tem muita coisa, tem o imposto de renda que nós, pessoas físicas, pagamos, né? Então, tem muita coisa ainda para vir pela frente, a gente vai seguir acompanhando. Domingos, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, esclarecendo esses pontos iniciais dessa reforma tributária. Ana, eu que agradeço a tua gentileza, as tuas perguntas muito pertinentes. É, para mim, uma felicidade poder colaborar com o Portal Roma News, ainda mais com os contribuintes que, através da nossa intervenção, de repente, conseguem, não é? Ficar um pouco mais esclarecidos em relação ao sistema tributário brasileiro. Muito obrigado. E provavelmente vão começar a acompanhar agora a discussão da reforma. O Entrevista Roma News fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Até lá!